Na tenda militar, a luz das velas balançava e as sombras de 2 homens foram lançadas sobre a tenda. Um homem estava sentado na cama, encostado na cabeceira da cama, enquanto o outro o alimentava com remédios. A tosse fraca podia ser ouvida de fora da tenda de vez em quando. Um soldado em patrulha conversou com seus colegas enquanto passava. Bem, Mestre Ping parece gravemente doente. Por que você acha que Sua Majestade o pediria para vir à caça imperial? Já ocorreu a Sua Majestade que Mestre Ping poderia ter morrido na estrada? Outro soldado olhou em volta para se certificar de que não havia mais ninguém antes de sussurrar. Talvez Sua Majestade queira matar Mestre Ping, mas não consegue encontrar uma desculpa, então ele usa a caça como um pretexto para esgotá-lo. O que você acha? O resto dos soldados concordaram com a cabeça. Se o imperador amasse seu filho, ele não teria ordenado que Mestre Ping fizesse uma viagem tão longa para o campo de caça Rosewood, o que agravou sua doença e quase tirou sua vida. Sabendo que não deveriam fofocar sobre os assuntos privados da família real, os soldados não conversaram muito sobre o assunto e caminharam em direção ao próximo ponto de patrulha. Apesar disso, eles mantiveram intencionalmente a voz baixa, mas o volume era alto o suficiente para as pessoas dentro da tenda militar. Não havia muita flutuação emocional no rosto de Zeng, como se ele não tivesse ouvido nada, mas a melancolia em seus olhos dizia o contrário. Afinal, esse era o pai dele. Assim como qualquer outro filho neste mundo, Zeng costumava amar seu pai e queria que seu pai o amasse de volta. No entanto, as coisas não correram como ele desejava. Para o imperador Ming, Zeng era apenas uma ferramenta. O imperador manteve Zeng vivo porque ele era valioso no momento, mas uma vez que o imperador acabasse de usá-lo, sua vida se tornaria sem sentido para o imperador. Enquanto Zeng refletia, Heng Yuan pressionou seus lábios quentes na testa de Zeng, desceu todo o caminho e finalmente pousou em seus lábios vermelhos escarlates. Zeng voltou a si e sorriu involuntariamente, concentrando-se em responder àquele beijo. Seu pai nunca o amou, então ele não deveria se permitir ficar triste por algo que nunca teve. Com a luz das velas na tenda militar sendo apagada, a noite sem lua foi envolvida em trevas. Na cama, 2 corpos escaldantes estavam entrelaçados um no outro. Quando Zeng entrou em Heng Yuan, ele selou os lábios deste com um beijo, engolindo todos os seus gemidos. O sexo esta noite foi silencioso, mas apaixonado. Depois, ambos se sentiram contentes. No escuro, eles sorriram um para o outro antes de se envolverem em seus braços e começarem a se beijar novamente. Na madrugada do dia seguinte, algum barulho veio de fora da tenda militar. Os soldados estavam aguardando que o imperador Ming desse a ordem de iniciar a caça deste ano. Por causa de sua incompetência demonstrada em sua performance ontem, Heng Yuan foi ordenado a ficar e cuidar de seu marido pelo imperador Ming. Ele podia ver o desdém do imperador Ming quando deu a ordem. Parecia que o imperador considerava Heng Yuan um risco. Ele não seria capaz de capturar nenhuma presa mesmo que se juntasse à caça. O que é pior, ele pode até precisar de proteção extra, o que seria uma distração. Enquanto Heng Yuan voltou à tenda militar e contou a Zeng o que aconteceu no campo de treino, este segurou sua mão com uma mistura de sentimentos. Obrigado, disse Zeng. Um homem nunca desejaria ser um perdedor, mas Heng Yuan fez o mundo acreditar que ele era, ao se sacrificar sua dignidade para se fazer de bobo. Ele fez tudo isso por Cheng Zeng. Heng Yuan sorriu como se não fosse grande coisa, dizendo: de prazer. Heng Yuan não se importava com sua imagem em público. Ele estava disposto a fazer tudo o que fosse necessário por seu amado, incluindo sacrificar sua dignidade e agir como um perdedor. A situação não era favorável no momento, então eles tiveram que se manter discretos por enquanto. Heng Yuan seguiu a equipe de caça até a borda da floresta e os observou entrar antes de se virar, voltando para sua tenda militar. Surpreendentemente, ele encontrou algo que nunca esperava. Quando Heng Yuan chegou à tenda militar, ele ouviu uma voz suave e atraente vindo de dentro. Vossa Alteza, permita-me ajudá-lo a se trocar, está bem? Heng Yuan ouviu com atenção e achou essa voz bastante familiar. Ele acreditava ter ouvido essa voz em outro lugar antes.
Ele parou ao lado de fora da tenda e viu o que estava acontecendo lá dentro, pela cortina. Essa voz familiar pertencia à sua irmã atrevida, Lee Wen-jun. Heng Yuan não sabia por que Wen-jun guardava rancor contra ele no passado. Ele achava que ela estava apenas afetada pela mãe. No entanto, a julgar pelo que podia ver no momento, Heng Yuan percebeu que não era tão simples. Cheng Zeng provavelmente era o principal motivo por que Wen-jun o odiava. Seria mais provável que uma mulher revelasse seu afeto quando estivesse sozinha, com o homem que amava, sem mencionar que Wen-jun nem mesmo tentava esconder seus sentimentos na tenda. Portanto, Heng Yuan percebeu isso imediatamente. Wen-jun o odiava porque ele era o consorte de Cheng Zeng. Heng Yuan achou isso ridículo num instante e reclamou secretamente. Parece que meu marido é a versão masculina de Helena de Troia. Apesar de reclamar secretamente, Heng Yuan estava curioso sobre qual seria o próximo move de Wen-jun. Ela ficaria louca o suficiente para estuprar Cheng Zeng? Heng Yuan não tinha compaixão por Zeng. Além disso, ele até achava bastante divertido. Neste momento, Wen-jun já tinha se sentado na beira da cama, estendeu a mão para levantar a colcha sobre o corpo de Zeng, seus olhos cheios de loucura. Vossa Alteza, permita-me ajudá-lo a se trocar, está bem? Wen-jun inclinou-se coquetamente para acariciar o peito de Zeng suavemente com a palma da mão, seduzindo-o. Lee Heng Yuan é um homem, ele não pode servi-lo na cama. Por que você simplesmente não deixa que eu faça isso? Wen-jun abaixou totalmente a mão enquanto falava. Apesar de crescer em um ambiente conservador, ela conseguiu aprender esses truques sedutores de alguma forma. Ela era tão coqueta que qualquer homem ficaria excitado por ela. No entanto, Zeng lutou para se livrar da mão dela, gritando de raiva. Fique bem longe de mim. Embora estivesse enraivecido, sua voz era fraca e ele nem mesmo tinha forças para encarar Wen-jun. Sua fraqueza o deixou sonolento. Wen-jun não se sentiu ofendida por sua rejeição. Ela olhou para seu rosto bonito e ficou mais determinada. Com a mão acariciando seu rosto, ela disse em um tom de súplica. Alteza, por favor, se casaria comigo? Eu prometo que vou satisfazê-lo na cama. Eu posso fazer todas as coisas que Lee Heng Yuan pode, como as que ele não pode. Wen-jun desamarrou suas roupas para revelar a calcinha rosa, enquanto continuava em um tom de se gabar. Lee Heng Yuan é apenas um homem. Ele tem esse tipo de figura? Você gostaria de tocá-lo, Sua Majestade? Eu posso garantir que minha pele é melhor que a de Lee Heng Yuan. Alteza, está coçando muito. Você poderia esfregar para mim, por favor? Enquanto ela falava, ela tirou sua camisa e seu corpo superior desnudo foi revelado. Zeng fechou os olhos para evitar olhar para o corpo dela. Não que ele tentasse ser um grande homem, mas simplesmente a achava nojenta. Heng Yuan achou que era o suficiente para o show, então ele levantou a cortina e entrou. Vossa Alteza. A voz de Heng Yuan parou abruptamente, mas foi o suficiente para assustar Wen-jun. Com um grito, ela vestiu as roupas apressadamente e quase saiu correndo porta afora. Sendo jovem, embora fosse desavergonhada o suficiente para seduzir o homem que amava, ela teria medo de ser apanhada em flagrante por outras pessoas. Com o rosto pálido, ela puxou as roupas para se certificar de que seu peito estava coberto, antes de olhar para Heng Yuan e gaguejar. Eu pensei que você fosse caçar. Ontem à noite, Wen-jun ficou chateada quando descobriu que seus pais estavam tentando casá-la com o mestre Dong Seng. Ela amava Cheng Zeng tanto que não se casaria com ninguém além dele. Depois de se revirar na cama durante a noite, Wen-jun cerrou os dentes e decidiu seduzir Cheng Zeng, pensando que se dormissem juntos, Cheng Zeng não teria escolha a não ser se casar com ela. Como filha legítima do primeiro-ministro, ela seria pelo menos uma consorte assistente na mansão Ping-he. Depois disso, ela poderia fazer Mestre Ping-he se divorciar de Heng Yuan usando truques, e assim tornar-se oficialmente a consorte do Mestre Ping-he. Ela havia feito um plano elaborado para isso. No início da manhã, quando Heng Yuan partiu com a equipe de caça, ela foi à tenda militar de Zeng e se certificou que ninguém estava por perto antes de entrar sorrateiramente para seduzi-lo. Ela não esperava que Heng Yuan voltasse no momento crítico em que ela estava quase conseguindo. Nota do tradutor.
Conseguindo onde, cachorra? Só em seus sonhos, porque nem ao menos olhar em sua cara ele olhou. Wendyun ficou tão ressentida que desejou poder esfaquear Heng Yuan milhares de vezes agora. Foi tudo culpa dele. Se não fosse por ele, ela teria se tornado a consorte do mestre Ping He. Heng Yuan percebeu seu olhar ressentido, mas fingiu estar confuso sobre o que estava acontecendo, dizendo com um tom de surpresa: Wendyun, o que você está fazendo aqui? Wendyun certamente não admitiria para uma outra pessoa que havia tentado seduzir Cheng Zeng agora há pouco. Após um momento de hesitação, ela respondeu: ouvi dizer que Sua Alteza não estava se sentindo bem. Estou aqui para ver como ele está. Heng Yuan jogou junto. É muito gentil da sua parte. No entanto, como uma garota solteira, você deve evitar fazer coisas inadequadas. Embora você seja minha irmã e Sua Alteza seja minha esposa, você deve ser discreta. Ele gostava de reivindicar Cheng Zeng como sua esposa. Quando Heng Yuan apontou seu relacionamento com Cheng Zeng, Wendyun sentiu-se como se tivesse levado um tapa forte no rosto, e seu rosto ficou pálido novamente. Ela não aguentava mais, então inventou uma desculpa esfarrapada e saiu frustrada. Heng Yuan não a impediu, pensando que seria melhor que ninguém mais soubesse do que acabara de acontecer. Ele não se importaria se a reputação de Wendyun fosse arruinada, mas ele precisava pensar em Cheng Zeng. Afinal, ser seduzido por uma vagabunda não era algo para se gabar. Assim que Wendyun saiu, Heng Yuan desviou seu olhar fingido e olhou para Cheng Zeng demoradamente enquanto cruzava as mãos atrás das costas, dizendo: Vossa Alteza, parece que você é bastante popular. Se você escutar com atenção, perceberá uma sugestão de emoções desagradáveis em seu tom de provocação. Ele estava dizendo a Cheng Zeng que estava com ciúmes. Quando Wendyun esteve aqui há pouco tempo, Cheng Zeng parecia um tanto fraco, mas no momento, exceto pelo rosto pálido, ele não parecia diferente de um homem saudável. Com seus lábios vermelhos escarlates se curvando em um belo ângulo, ele disse em um tom de auto-zombaria: Bem, infelizmente sou muito fraco para aproveitar isso. Heng Yuan esfregou a cintura dolorida involuntariamente. Muito fraco para desfrutar? Então quem era o cara que o confinou na cama e o penetrou centenas de vezes na noite anterior? Apesar da reclamação em sua mente, ele continuou a argumentar pelo simples fato de argumentar. Então, se você for fisicamente competente, vai ceder à tentação? Bem, isso depende de quem está oferecendo a tentação, disse Cheng Zeng. Eles continuaram a falar um com o outro, o que os fez parecer infantis. No final, eles sorriram um para o outro, se divertindo com o quão ridículos eles eram. Eles brincaram um com o outro e completaram sua intimidade diária antes que Heng Yuan mencionasse Wendyun de novo. Por que ela, de repente? Disse Heng Yuan com perplexidade. Heng Yuan não terminou a frase, porque só de pensar nisso era o suficiente para deixá-lo doente. Recentemente, a esposa do primeiro-ministro tem interagido com a concubina Sun. Cheng Zeng deu uma dica para Heng Yuan e acreditava que o outro entenderia seu ponto. Com certeza, Heng Yuan foi esclarecido em um instante. Li Jie quer casar sua filha com o mestre Dong Zeng? Heng Yuan achou difícil acreditar nisso. Ele sabia que Li Jie era um homem ambicioso que faria qualquer coisa para ganhar poder, inclusive usar sua própria filha. Mas ele sempre pensou que Li Jie casaria sua filha com o príncipe cardíaco ou com o mestre Yong Zeng. Ele ficou surpreso que Li Jie escolheria mestre Dong Zeng, um homem que parecia não ter importância. Cheng Zeng não respondeu. Em vez disso, ele ergueu seu olhar enfermiço novamente, deitado na cama como se estivesse morrendo. Heng Yuan voltou aos seus sensos imediatamente e puxou a colcha para Cheng Zeng. Com certeza, uma voz distante, mas clara, veio da porta da tenda militar. Irmão. Falando no diabo, o homem que acabou de chegar era mestre Dong Zeng. O imperador Ming não ordenou que mestre Dong Zeng participasse da atividade de caça porque ele era um leigo budista. Por isso, Heng Yuan não ficou surpreso de vê-lo aparecer aqui no momento. Heng Yuan virou-se para olhar para Cheng Zeng e, com a permissão deste outro, disse: Entre, por favor. Mestre Dong Zeng levantou a cortina da tenda militar e a fragrância de sândalo foi levada para dentro pelo vento, o que contribuiu para uma atmosfera sagrada na tenda. Mestre Dong Zeng pressionou as palmas das mãos enquanto se curvou levemente para cumprimentar Heng Yuan e Zeng. Irmão, consorte Li.
Heng Yuan se levantou para cumprimentá-lo. Vossa Alteza, por favor. Com isso, ele moveu uma cadeira ao lado da cama para o mestre Dongseng. Obrigado. Mestre Dongseng sentou-se e contou as contas na mão silenciosamente, como se estivesse meditando. Irmão, eu sei que você não está se sentindo bem recentemente. Lamento não ter vindo visitá-lo antes. A voz de mestre Dongseng era igual ao seu temperamento, distante, mas clara, como se não fosse de um ser humano real. Era como uma gota de orvalho cristalina pela manhã, que podia trazer a paz à mente das pessoas. Na cama, Cheng Zeng lutou para acenar com a mão, dizendo: Não importa, eu agradeço muito sua preocupação, irmão. Mestre Dongseng parecia uma pessoa que estava aqui apenas para visitar um paciente. Ele conversou casualmente com Zeng por algum tempo e disse a este outro que descansasse um pouco antes de se levantar e se despedir. Quando Heng Yuan o acompanhou até a porta, Mestre Dongseng deu a Heng Yuan um colar de contas de oração budistas. Este colar de contas foi consagrado pelo abade do templo Orankun, e uma das contas é feita das cinzas do abade falecido. Por favor, dê isso a meu irmão, que Buda o abençoe e o ajude a se recuperar em breve. Heng Yuan aceitou o presente de Mestre Dongseng graciosamente, dizendo: Obrigado, acredito que Sua Alteza vai gostar disso. Heng Yuan queria continuar caminhando com Mestre Dongseng, mas o outro pressionou as palmas das mãos e se curvou levemente para detê-lo. Amitabha, vou sair sozinho, consorte Li. Com isso, Mestre Dongseng saiu. Seu roupo solto esvoaçava ao vento e seu temperamento era tranquilo, o que contribuiu para a imagem de um monge budista compassivo e devoto. A fragrância de sândalo ainda pairava no ar. Heng Yuan fungou forte e estreitou os olhos involuntariamente. Ele caminhou até a cama e entregou o colar para Cheng Zeng, dizendo: Eu os examinei, não são venenosos. Com o olhar posto na conta de cinzas, Cheng Zeng pegou o colar e disse involuntariamente: Isso é precioso. O que você acha que ele está fazendo? Li Heng Yuan perguntou a Cheng Zeng. Não existe almoço grátis. Eles não eram próximos do mestre Dongsheng antes. Então, por que o mestre Dongsheng daria a Cheng Zeng um colar de contas considerado muito precioso pelos monges budistas? Cheng Zeng guardou as contas e agarrou a mão de Heng Yuan para envolvê-la em seus braços. Saberemos mais cedo ou mais tarde. Eles não sabiam o que se passava na mente do mestre Dongsheng no momento, mas uma coisa certeza era que o mestre Pin He revelaria sua verdadeira agenda mais cedo ou mais tarde, se tivesse uma. Eles não podiam fazer nada com o mestre Dongsheng enquanto ele escondia seu propósito, então a melhor estratégia contra ele era esperar até que ele se entregasse. Ou talvez mestre Dongsheng não tivesse nenhuma intenção maliciosa e simplesmente deu as contas de oração budistas a Cheng Zeng por preocupação. Enquanto conversavam, algum barulho de trote de cavalos e vozes humanas veio de fora da tenda militar, apressado e caótico. Vou ver o que aconteceu. Heng Yuan levantou da cama e saiu. Ele parou um soldado que passava correndo na frente dele e perguntou o que estava acontecendo. O soldado não tinha certeza do que havia acontecido. Ele disse a Heng Yuan que recebeu uma ordem para se reunir na frente, e algumas pessoas estavam dizendo que havia um assassino na floresta enquanto a equipe imperial estava caçando. Um assassino? A julgar pela situação de pânico no momento, Heng Yuan descobriu o que havia acontecido. Alguém tentou assassinar o imperador Ming. Ele voltou para a tenda militar e disse a Cheng Zeng que queria ir para a frente e ver o que estava acontecendo. Eu vou contigo. Cheng Zeng sentou-se na cama enquanto dizia: o imperador Ming era pai de Cheng Zeng. Então, se um assassino realmente o atacou, Cheng Zeng certamente deveria ir ver como ele estava. Heng Yuan poderia se identificar com isso, então ele não fez nenhuma objeção. Ele se aproximou para ajudar Cheng Zeng a sair da cama, brincando: Alteza, gostaria que eu o carregasse até lá? Cheng Zeng esticou as mãos graciosamente e riu ao dizer: contanto que você possa me levantar. Heng Yuan não achava que carregar Cheng Zeng seria um problema, já que ele não estava mais fraco como costumava ser. No entanto, quando estendeu a mão para carregar Cheng Zeng, ele encontrou o outro tão pesado quanto uma montanha. Por mais que tentasse, ele não conseguia erguer Cheng Zeng 1 centímetro. Heng Yuan percebeu que Cheng Zeng deve ter pregado alguns truques nisso. Caso contrário, seu corpo não seria pesado demais para ser levantado. Cheng Zeng ergueu as sobrancelhas para Heng Yuan perguntando: você ainda quer me carregar ou não? Eu desisto. Heng Yuan desistiu graciosamente. Depois de brincar um pouco, Heng Yuan ajudou Cheng Zeng a sair da tenda militar. Assim que saíram, Cheng Zeng exibiu sua aparência enferma, como se fosse cair morto imediatamente. Não foi a primeira vez que Heng Yuan foi impressionado com a habilidade de atuação de Cheng Zeng.
Se estivessem na sociedade moderna, Chen Zeng definitivamente ganharia um Oscar. No campo de caça, todos estavam correndo em todo lugar, exceto Heng Yuan e Chen Zeng. Eles estavam se movendo lentamente em direção à tenda real do imperador Ming. Quanto mais perto eles ficavam, mais informações ouviam. Como Heng Yuan havia especulado, o imperador Ming de fato foi atacado por um assassino. Graças à proteção de seus guardas, o imperador Ming não foi muito ferido. Bai Yan foi atingido por uma flecha enquanto protegia o imperador e estava em um estado crítico no momento. Ao ouvir a notícia, Heng Yuan e Chen Zeng trocaram olhares, seus rostos sombrios. A última coisa que eles queriam era que Yan se machucasse. Quando Heng Yuan e Chen Zeng chegaram à tenda real, o ferimento no ombro do imperador Ming havia sido tratado, e ele gritava furiosamente com os oficiais do governo ajoelhados diante dele. Descubra quem fez isso. O imperador Ming não permaneceu mais gentil e gracioso como costumava. Seu rosto estava sombrio e seus olhos muito insondáveis para serem vistos. Os oficiais do governo diante dele ficaram quietos de medo, sem coragem de emitir um só som. O imperador foi atacado durante a caça. Independentemente de quem estava por trás, eles eram de alguma forma responsáveis por não proteger o imperador, então temiam que o imperador os culpasse. Ninguém sai do campo de caça Rosewood antes que o assassino seja encontrado, disse o imperador Ming. O perpetrador devia ter deixado alguns traços quando planejou o assassinato. Com tantas pessoas trabalhando na investigação, eles encontrariam alguns traços e assim pegariam o assassino. Depois de escutar um pouco do lado de fora, Heng Yuan e Chen Zeng viram um médico imperial entrar apressadamente na tenda real. Suas mãos estavam ensanguentadas e o cheiro de sangue nele era bastante forte. Sua Majestade, o médico imperial ajoelhou-se diante do imperador Ming, apesar de sua aparência indecente poder ser considerada um desrespeito ao imperador. Como está a Child Bai? O imperador Ming perguntou com preocupação. Ensopado de suor colado, o médico imperial respondeu: a flecha penetrou seu corpo. Felizmente, ele errou todos os pontos fatais, então Child Bai está a salvo por enquanto. Mas ele respirou fundo, hesitando. Mas o quê? O imperador Ming ergueu a voz que estava cheia de opressão. O médico imperial ergueu a mão tentando enxugar o suor, mas quando viu a mão cheia de sangue, retirou e deixou o suor rolar em seus olhos. Este veneno se chama Veneno Zero, que é originado da nacionalidade Liang, mas mesmo seu povo não tem um antídoto para ele. A nacionalidade Liang, quando este nome foi citado pelo médico imperial, a tenda caiu em alvoroço instantaneamente. Se era uma espécie de veneno da nacionalidade Liang, isso significa que eles deveriam ser responsabilizados por essa tentativa de assassinato? Eu quero uma investigação completa sobre isso. Se o pessoal de Liang estiver envolvido, eles não poderiam ter feito isso sozinhos, eles devem ter ajuda de dentro. O imperador Ming entendeu o ponto crítico. Revistem cada tenda militar. Se não conseguir pegar o assassino hoje, todos vão pagar o preço por isso. Todos os oficiais do governo se ajoelharam com as palmas das mãos pressionadas ao solo, permanecendo silêncio. O imperador Ming assinou a sua manga e saiu. Na porta da tenda, ele viu Heng Yuan e Chen Zeng. Quando percebeu que Chen Zeng mal conseguia ficar em pé, franziu a testa e disse: Chen Zeng, por que você não ficou em sua tenda militar e descansou? O que está fazendo aqui? Chen Zeng lutou para erguer sua voz fraca, dizendo: Pai, ouvi dizer que o senhor foi atacado e fiquei preocupado. Como posso deixar minha mente tranquila e descansar antes de ter certeza de que o senhor está bem? As sobrancelhas do imperador se ergueram ligeiramente enquanto dizia: Estou bem, não se preocupe. Com isso, ele se virou para Heng Yuan e continuou: Apoie Chen Zeng de volta à sua tenda. Não deixe-o pegar um resfriado. Heng Yuan acenou com a cabeça várias vezes. Depois de ver o imperador Ming ir embora, apoiou Chen Zeng e voltou para a tenda militar. Eles queriam ir ver Bai Yan, mas sabiam que não era o momento certo. Veneno zero da nacionalidade Liang? O que é isso? Heng Yuan perguntou em voz baixa. É o veneno mais mortal deste mundo, e não há antídoto para ele até agora. É mesmo? Heng Yuan fixou seu olhar para Chen Zeng, que é acostumado a envenenar Li Xie com uma dose precisa de veneno sem ser notado. Ele percebeu que seu marido devia ser bom em aplicar veneno. Chen Zeng sorriu ao responder: Claro, essa observação se limita apenas a outras pessoas, não a mim. Eu não descontaria isso de Chen Zeng, pensou Heng Yuan. O imperador Ming deixou a tenda real e dirigiu-se à tenda militar onde Bai Yan se hospedou. Na tenda militar, o médico imperial já havia partido e Fu Tinshen estava sentado ao lado da cama, observando seu amado.
O médico não escondeu o estado crítico de Ian, então ele sabia que assim que o veneno atingisse o coração, eles teriam que jogar as mãos para cima. Seu rosto estava calmo e distante como sempre, mas ele nunca desviou o olhar de Ian nem por um segundo. Se você olhasse mais de perto, viria que seus olhos estavam injetados. Ting Shen estava segurando a mão de Ian, e as veias azuis em sua mão de pele clara se projetaram, o que denunciou seu coração inquieto. Ele conseguiu se manter forte no momento, mas a loucura e a resolução estavam surgindo em seus olhos vermelhos. Se Ian morresse, não havia dúvida de que Ting Shen o seguiria para o outro mundo sem hesitação. Ele guardou toda a loucura e resolução para si, permanecendo calmo superficialmente. Sua Majestade chegou! A voz estridente do eunuco veio de fora, mas ele parecia não ter ouvido nada. Ele se sentou numa cama imóvel, olhando para Ian que estava inconsciente. Quando o imperador Ming entrou, Ting Shen não mostrou nenhuma reação. O eunuco estava prestes a criticar Ting Shen por ser rude, mas o imperador Ming parou o eunuco e caminhou até ficar ao lado da cama. Em seu coma, Ian não parecia mais confiante e desenfreado como de costume. No momento, seu rosto estava tingido de uma horrível cor azul escura, provavelmente causada pelo veneno. Terei alguém para investigar seu caso de traição há 3 anos. Se eu descobrir que você é inocente, vou anunciar pessoalmente ao mundo que você é o bolsista número 1 daquele ano. Foi o último pedido que Ian fez antes de desmaiar. Como ele salvou a vida do imperador, o imperador decidiu realizar seu desejo independentemente de ele acordar. Ting Shen levantou-se e fez uma reverência, dizendo: "Obrigado, Sua Majestade." Nada disso importava para ele no momento, mas ele teve que aceitar a oportunidade de limpar seu nome porque Ian havia arriscado sua vida por isso. O imperador Ming deu um tapa em Ting Shen no ombro, soltou um longo suspiro e saiu. Ting Shen se inclinou para beijar Ian em seus lábios roxos escuros suavemente sem dizer uma palavra. Quando ele olhou para cima novamente, uma lágrima caiu nos lábios de Ian. Tudo aconteceu sem dizer. A noite havia caído, mas as pessoas do campo de caça Rosewood ainda estavam ocupadas. À luz da fogueira oscilante, soldados vestindo armaduras pesadas entravam e saíam das tendas militares em busca de evidências da tentativa de assassinato do imperador. Heng Yuan evitou os soldados em patrulha e esgueirou-se até a tenda militar de Ian e Ting Shen. Ele levantou a cortina e entrou. Quando Heng Yuan viu Ting Shen, achou difícil conectar o homem em frente a si com o homem em sua memória. Na mente de Heng Yuan, Ting Shen sempre foi indiferente e elegante, tão distante quanto um imortal do céu. Mas o homem diante dele caiu do céu para o mundo mortal. Seu cabelo estava bagunçado e seus olhos sem vida. Ele não era mais tão indiferente e elegante e imortal, mas uma pessoa normal presa no amor. Heng Yuan caminhou até a cama e colocou os dedos no pulso de Ian para sentir o pulso. Veneno Zero, o tesouro nacional da nacionalidade Liang, era incolor e odoro, o que faz difícil de detectar. O veneno se espalha muito lentamente no corpo humano, mas uma vez que chegasse ao coração, a condição seria além de curável. Ian apresentou sintomas logo depois de ser atingido porque o ferimento da flecha estava perto de seu coração, o que significa que o veneno estava perto também. Depois de examinar Ian, o médico imperial concluiu que não havia nada que ele pudesse fazer para salvar a vida de Ian. A flecha errou por pouco seu coração e levou à explosão imediata do veneno, mas a toxina ainda não havia entrado em seu coração. Por isso, Ian conseguiu permanecer vivo por um tempo, mas ele estava a um passo da morte. Ao examinar o pulso de Ian, Heng Yuan percebeu que algumas das toxinas já haviam se espalhado para seu coração. Em pouco tempo, o veneno causaria insuficiência cardíaca e, eventualmente, ele morreria de parada cardíaca súbita. Irmão Fu, Heng Yuan deu uma pílula para Ting Shen, enquanto dizia: "Esta pílula protegerá o coração e as veias de Child Bai, o que impedirá que a toxina se espalhe para seus órgãos vitais temporariamente. Leve-o de volta à capital amanhã e procure um homem chamado Si Chu na pousada Faiwan. Ele tem o antídoto para esse tipo de veneno." Com um brilho em seus olhos sem vida, Ting Shen pegou a pílula de Heng Yuan sem hesitação e a colocou na boca de Ian. Ele se inclinou para selar os lábios de seu marido e gentilmente mostrou a língua para empurrar o comprimido para dentro da garganta de seu marido. A pílula derreteu na garganta de Ian e entrou em seu corpo. Ouvindo algum barulho vindo de fora, Heng Yuan saiu às pressas sem se despedir. Seu relacionamento com Ian e Ting Shen ainda não podia se tornar público.
Chang Zeng poderia dar o antídoto a Yan agora, mas eles decidiram que Yan voltasse para a capital e pegasse o antídoto de Sichu para evitar suspeitas desnecessárias. Quanto à pílula protetora de coração e veias, foi desenvolvida por Heng Yuan, que Chang Zeng afirmou que estava tomando. A pílula medicinal funcionou bem. Yan acordou do coma cerca de 10 minutos depois de tomar a pílula. Ao ver Yan acordar, Qin Shen finalmente perdeu o controle de suas emoções. As lágrimas escorriam de suas cachechas constantemente. Yan se levantou para sentar-se e abraçar Qin Shen, dizendo em uma voz fraca: "Eu não esperava isso." Ele não tinha visto isso acontecer, nem o Imperador Ming. Yan tinha um ferimento no peito, então Qin Shen não poderia segurá-lo com muita força. No momento, ele não tinha forças para culpar Yan por arriscar sua vida por algo sem sentido. Ele se permitiu desfrutar do calor e da respiração de Yan silenciosamente, e seu coração inquieto finalmente se acalmou um pouco. No dia seguinte, Qin Shen foi até o Imperador Ming e pediu sua permissão para partir. O Imperador Ming e o médico imperial ficaram surpresos quando souberam que Yan estava acordado. Qin Shen explicou: "Ouvi dizer que o Dr. Len da clínica Xuan Su deu ao mestre Ping Rue um tipo de remédio que pode proteger o coração e as veias, então fui pedir à sua altondência. Quando dei a pílula a Son Yu, eu não sabia se funcionaria ou não, mas achei que deveria fazer algo pelo menos. Felizmente, ela é eficaz. Vossa Majestade, gostaria de pedir sua permissão para retornar à capital com Son Yu. Quero levá-lo para ver o Dr. Len e pedir aquele médico milagroso para tratá-lo." Son Yu era o nome pessoal secundário de Yan. O Imperador Ming e o médico imperial sabiam todo o tempo que Chang Zeng tinha esse medicamento. No passado, o Imperador Ming suspeitava que Chang Zeng e Heng Yuan inventaram esse remédio para enganar a altondência sobre o fato de que Chang Zeng estava fingindo estar doente. Mas agora, parecia que esse tipo de medicamento existia. Se podia impedir temporariamente o ataque tóxico do veneno zero, fazia sentido que pudesse proteger o coração e as veias de Chang Zeng. O Imperador Ming não sabia que Qin Shen seria tão inteligente ao ponto de eliminar a dúvida do Imperador sobre eles ao pedir permissão para partir. Pouco depois de Qin Shen e Yan partirem, o Imperador Ming encontrou o assassino, mas ele o manteve quieto. Ele prendeu o homem e continuou a caçar como se nada tivesse acontecido. Outros não sabiam que o Imperador Ming havia encontrado o cérebro por trás disso. Eles pensavam que o povo Liang era o responsável pela tentativa de assassinato, porque o veneno zero era um tesouro sagrado da nacionalidade Liang, no qual pessoas irrelevantes não teriam a chance de colocar as mãos. Vários generais se ofereceram para uma expedição punitiva contra a nacionalidade Liang, mas o Imperador Ming não atendeu aos seus pedidos. A caça imperial continuou e tudo parecia bastante calmo. No entanto, essa tendência estava condenada a se transformar em uma onda crescente quando a equipe de caça retornou à capital. Era estranho que o Imperador Ming tivesse reunido todos os príncipes e funcionários do governo que ocupavam posições de terceiro escalão ou superiores na caça imperial. Ele queria que essas pessoas testemunhassem algo. Este enigma permaneceu sem solução mesmo depois que a caça imperial acabou. Ninguém sabia o que o Imperador Ming estava tramando. Nos dias seguintes à tentativa de assassinato, Li Hengyan se destacou na caça. Ele pegou a maior quantidade de presas e o Imperador Ming o elogiou na frente de todos os funcionários do governo. No entanto, Li Hengyan não estava muito animado. Ele ouviu algumas pessoas sussurrarem que ele só ganhou o concurso de caça porque Yan estava ferido e não podia competir com ele. Se Yan tivesse participado do concurso de caça, não havia certeza de quem teria sido o vencedor final. Li Hengyan cerrou os dentes ao ouvir aqueles sussurros. Bai Yan, era Bai Yan mais uma vez. Por que o veneno de Liang ainda não o matou? Embora Li Hengyan fosse o vencedor da caça imperial, uma pessoa inteligente saberia que Yan era aquele que o Imperador Ming realmente apreciava. Yan não só provou suas excelentes habilidades de tiro com arco montado, mas também salvou a vida do Imperador. Se ele sobrevivesse a este incidente, ele teria um futuro brilhante esperando por ele. Claro, ele tinha que sobreviver ao veneno de Liang primeiro. 5 dias se passaram em um piscar de olhos, e a caça imperial estava oficialmente encerrada. A equipe de caça voltou para a capital.
Graças ao elixir do Dr. Lian que protegia seu coração e suas veias, Cheng Zeng conseguiu se manter vivo e retornar à capital com a equipe. Assim que a equipe chegou ao portão da capital, Cheng Zeng torceu sangue e desmaiou. Quando o médico imperial foi examiná-lo, os batimentos de Cheng Zeng quase pararam. O médico imperial relatou a condição de Cheng Zeng ao imperador Ming. O imperador Ming enviou uma equipe para escoltar Cheng Zeng à clínica Xuansu para ver o Dr. Lian. Superficialmente, essa equipe estava lá para proteger Cheng Zeng, mas seu verdadeiro objetivo era monitorar Cheng Zeng. A carruagem correu veloz pelas ruas da capital, seguindo para a clínica Xuansu na estrada leste. Infelizmente, o Dr. Lian não estava na clínica naquele dia. Eles pareciam ter ido lá por nada. No entanto, o Dr. Lian sabia que Cheng Zeng estava chegando, então ele deixou alguns medicamentos na clínica e instruiu o lojista a decoctá-los para Cheng Zeng quando Cheng Zeng chegasse. 2 horas depois, Cheng Zeng começou a respirar suavemente. Sua condição estava estável. O lojista passou uma mensagem do Dr. Lian. Vossa Alteza, o Dr. Lian disse que você deveria voltar para sua mansão e descansar. Ele fará uma visita a você amanhã. Na clínica Xuansu, as pessoas entravam e saíam. Muitas pessoas já perceberam o que aconteceu no canto. Mestre Ping He, que estava à beira da morte, recuperou suas energias logo após beber a decocção. O boato se espalhou ampla e rapidamente na capital, convencendo algumas pessoas que o Dr. Lian poderia ser capaz de curar a doença que vinha torturando o Mestre Ping He por anos. Depois de recuperar alguma força, Mestre Ping He voltou para sua mansão. Cheng Zeng adormeceu assim que tocou no travesseiro. Heng Yan pegou uma toalha quente e enxugou o corpo de Zeng suavemente. Quando estava prestes a descansar, um édito imperial veio do Palácio Imperial. A concubina Shun convocou Heng Yan ao Palácio Imperial. Por que a concubina Shun o convocaria ao Palácio Imperial neste momento? Heng Yan ficou confuso. No Palácio Xiang-Yi, local em que vivia a concubina Shun, atrás da cortina um servo relatou: Sua Alteza, o consorte Lian chegou. A concubina Shun não mostrou nenhum sinal de cansaço da viagem, e sua maquiagem delicada contribuiu para sua postura nobre. Ela colocou a xícara de talha em sua mão e disse que ele entrasse. Consorte Lian, por aqui, por favor. Heng Yan entrou. Através da cortina, ele vagamente viu uma figura sentada lá. Vossa Alteza, Heng Yan curvou-se para cumprimentá-la. Levante-se, por favor. A concubina Shun acenou com sua mão suavemente e continuou. Mestre Ping He está melhor agora? Graças ao medicamento da clínica Xuansu, Sua Alteza ficou muito melhor. Nós realmente apreciamos sua preocupação, Vossa Alteza. Isso é ótimo. Mestre Ping He é delicado desde a infância. Eu sei que não é fácil cuidar dele. A concubina Shun expressou suas preocupações a Heng Yan, mas ainda não tinha chegado ao ponto. Eu estou apenas fazendo o que devo fazer. Heng Yan ficou em silêncio depois disso, esperando que ela revelasse seu verdadeiro propósito. Depois de um gole de talhe, a concubina Shun finalmente foi direto ao ponto. Como você sabe, o mestre Dongzeng passa a maior parte de seu tempo no templo Yuan Kong. Ele não sabe nada sobre a capital. Seus irmãos, Huan e Hui, têm se ocupado com assuntos políticos todos os dias, então não tem muito tempo para lhe fazer companhia. Quanto ao mestre Ping He, bem, você sabe, com seu estado de enfermidade, acho que não devia incomodá-lo com isso. Portanto, gostaria de saber se você pode me fazer um favor e mostrar ao mestre Dongzeng a capital. Tradicionalmente, o mestre Dongzeng deve evitar chegar perto da companheira de seu irmão, mas como Heng Yan era um homem, a regra tradicional não parecia se aplicar. Portanto, era razoável para a concubina Shun pedir a Heng Yan para ajudar o mestre Dongzeng a se familiarizar com a capital. Heng Yan calculou que isso significava que o mestre Dongzeng estava se mudando de volta para a capital. Por que o mestre Dongzeng voltaria para a capital de repente neste momento? Sem revelar nenhum indício de sua perplexidade, Heng Yan recusou. Vossa Alteza, desculpe, mas não posso ajudá-la com isso. A concubina Shun levantou a voz. Por quê? Como você sabe, mestre Ping He está em más condições. Não posso deixar de ficar preocupado com ele o tempo todo. Receio que não tenha tempo para mostrar a capital ao mestre Dongzeng. Você deve perguntar a outra pessoa, Vossa Alteza. Entendo. Com um suspiro, a concubina Shun continuou. Eu deveria ter sido mais atenciosa. Sem se aprofundar nesse assunto, ela trouxe outro tópico no momento seguinte. Consorte Lian, você pode me dizer que tipo de pessoa é sua irmã? Heng Yan ficou surpreso que a concubina Shun trouxesse Wen Jun do nada.
Mas quando se lembrou do que Chen Zeng lhe tinha dito, ele voltou a si. A concubina Shun perguntou sobre Wen Jun porque queria saber se Wen Jun era boa o suficiente para se casar com o mestre Dongzeng. Depois de refletir um pouco, Heng Yan respondeu: ela se parece com nossos pais em sua integridade moral. Você pode ficar tranquila, Vossa Alteza. Wen Jun não tinha o mesmo caráter de Li Jie e Zhang Chuhong. Heng Yan apenas declarou o fato. Quanto a como a concubina Shun interpretaria suas palavras, isso não era problema dele. A concubina Shun acenou para dispensar Heng Yan sem prosseguir com a pergunta. Quando Heng Yan saiu do portão do Palácio Imperial, ele ficou cara a cara com o mestre Dongzeng. Eles se cumprimentaram com um aceno de cabeça, mas não iniciaram uma conversa. Heng Yan deixou o Palácio Imperial e voltou para a mansão Ping-He. Assim que entrou, Heng Yan sentiu algo estranho na mansão. Parecia que ele estava sendo olhado por uma dúzia de pares de olhos do nada. Cada par deles era ganancioso e feroz, como se seus donos quisessem arrancar a pele de Li, assustadoramente. Tendo ponderado um pouco, Hen Wan descobriu o motivo. Antes da caçada imperial, Hen Wan e Zeng tentaram armar uma armadilha para expulsar o inimigo. No entanto, devido ao inesperado edito imperial do imperador, eles não tiveram escolha a não ser deixar o plano para lá. Agora que eles estavam de volta, as coisas começaram tudo de novo. Sheng Zeng foi trazido de volta à vida pelo remédio do Dr. Lian, da clínica Xuansu, e o Dr. Lian declarou que faria uma visita a Zeng no dia seguinte, o que indicava que Zeng tinha um vislumbre de esperança de ser curado. Essas pessoas que queriam Zeng morto certamente não lhe dariam uma chance de sobrevivência. Portanto, eles tentariam tirar a vida de Zeng antes que o Dr. Lian pudesse tratá-lo. Era amplamente conhecido que Zeng estava gravemente doente, então se ele morresse esta noite, as pessoas acreditariam que ele morreu de causas naturais, em vez de suspeitar que ele foi assassinado, o que significa que seria fácil para o assassino escapar impune. Esta noite era a sua última chance de fazer um movimento, então alguns definitivamente perderiam a paciência e tentariam matar Zeng. Aqueles olhos de lugar nenhum espiavam a mansão Ping-He. Antes do raiar do dia, tudo o que acontecesse na mansão seria relatado aos interessados. Ao pensar nisso, Hen Wan sorriu. Finalmente, a cobra estava prestes a ser expulsa. A noite havia caído, e a espessa camada de nuvens bloqueava a lua, impedindo que qualquer luz vazasse. Na escuridão, insetos cantavam, e o vento broscava ocasionalmente sobre as árvores, fazendo as folhas assobiarem, adicionando um pouco de barulho à noite silenciosa. A mansão Ping-He parecia tão calma como sempre, mas algo estava acontecendo no escuro. Zeng torcia constantemente em seu quarto. Parecia tão infeliz como se ele pudesse cair morto a qualquer momento enquanto tossia. Você está bem, Alteza? Na calada da noite, acordado pela tosse, Hen Wan ajudou Zeng a se sentar na cama enquanto ele perguntava preocupado. Zeng acenou com a mão para Hen Wan debilmente. Eu estou... Ele queria dizer que estava bem, mas a tosse aguda o impediu de completar a frase. Ele tossiu tão forte que não conseguiu parar. Hen Wan gritou na porta apressadamente. Eunuco Su, os remédios! Traga os remédios que recebemos da clínica Xuansu! Em pouco tempo, a porta foi aberta e o eunuco Su entrou com uma tigela de decocção escura nas mãos. Ele olhou para baixo ligeiramente e suas roupas esvoaçaram com seu ritmo rápido. Na luz fraca das cândelas, sua expressão facial era indiscernível. Ele caminhou até a cama e entregou a decocção a Hen Wan. Hen Wan pegou o remédio dele. Em vez de alimentar Zeng com a decocção imediatamente, ele colocou-a debaixo do nariz e cheirou. Muito breve, ele franziu o rosto e quebrou a tigela no chão antes de gritar com raiva para o eunuco Su. Este não é o remédio que recebemos da clínica Xuansu. Você o substituiu. Ele não apenas sabia que aquele não era o remédio da clínica, mas também discerniu pelo cheiro que estava misturado a uma droga letal. Depois de beber esta decocção, mesmo um adulto saudável morreria em 4 horas, quanto mais Zeng, que estava gravemente doente. O eunuco Su queria negar, mas King Yun entrou rapidamente. Ele fez uma reverência dizendo: Vossa Alteza, enquanto eu estava assistindo ao medicamento decoctou do eunuco Su agora, notei que ele misturou uma dose desconhecida com os materiais medicinais. Eu coletei os materiais medicinais que ele descartou. Você pode levá-los ao Dr. Lian amanhã e examinar que tipo de droga o eunuco Su colocou secretamente.
Henuan virou-se para olhar para o eunuco Su. Você tem algo a dizer? Com evidências substanciais, o eunuco Su sabia que não poderia negar. Além disso, a julgar pela situação atual, ele percebeu que isto tinha sido uma armadilha desde o início. Já que ele tinha pulado para dentro, de nenhuma forma eles o deixariam sair dessa. Ele olhou para baixo com compostura, dizendo com um sorriso de desdém: Se quiserem me matar, fiquem à vontade. King-Yun, leve-o, disse Henuan. O eunuco Su não parecia ter medo de morte, então Henuan sabia que não seria capaz de obter informações do eunuco por meios padrão no momento. No entanto, o resultado poderia ser diferente se ele recorresse a alguns meios extremos. O eunuco Su mastigou a droga escondida em sua boca. Ele preferia morrer do que entregar seu mestre por trás de tudo isso. No entanto, assim que começou a mastigar a droga, King-Yun abriu a boca dele e enfiou um comprimido dentro. Com um sorriso de desdém, King-Yun disse: Você realmente achou que lhe deixaríamos morrer tão facilmente? As duas drogas derreteram em sua boca e ele não morreu como desejava. O eunuco Su estava em choque. Ele mudou seu olhar de King-Yun para Henuan e Zeng para finalmente voltar aos seus sentidos. Vocês... O eunuco Su estava prestes a questioná-los, mas King-Yun o amordaçou e o arrastou para fora do quarto. Tudo aconteceu em menos de 10 minutos. Depois disso, a noite caiu em silêncio. Os olhos no escuro ainda estavam à espreita, ansiosos para tentar, mas sem coragem de agir. A noite desapareceu em um piscar de olhos, e o dia amanheceu. A mansão Ping-He voltou à sua calma habitual, como se nada tivesse acontecido. No entanto, todos na mansão sabiam que o eunuco Su, que usava ser considerado confiável e valorizado pelo mestre Ping-He, foi pego no flagrante ao tentar envenenar Sua Alteza e já desapareceu da mansão. Isso causou algumas discussões na mansão. Ninguém sentiu pena de eunuco Su sobre o que aconteceu com ele. Na verdade, do ponto de vista dos outros, ele pediu por isso. Quanto a Henuan e Zeng, eles precisavam de um motivo justificável para se livrar de eunuco Su, de forma que pudessem assumir o controle da casa por conta própria. Às 9 horas da manhã, Dr. Lian, da clínica Xuan Su, finalmente chegou na mansão. Ele dispensou todas as pessoas irrelevantes, fechou a porta do quarto de Zeng e começou a examinar Sua Alteza com cuidado. Henuan esperava ansiosamente na porta. 2 horas depois, Dr. Lian finalmente abriu a porta e saiu. Henuan se aproximou para perguntar-lhe apressadamente: Dr. Lian, como está Sua Alteza? Depois de refletir um pouco, Dr. Lian respondeu: Sua doença não é grande coisa. Eu posso curá-lo. Ao ouvir isso, Henuan ficou radiante, aliviado da ansiedade que vinha sentindo nos últimos dias. No entanto, antes que tivesse a chance de expressar sua gratidão, Dr. Lian continuou: Mas o quê? Henuan estava extremamente preocupado. A capital não é adequada para a recuperação dele. Eu sugiro que você tire Sua Alteza daqui e passe um tempo no sul. Está bem. Com um aceno, Henuan disse: Obrigado, Dr. Lian. É um prazer. Dr. Lian acenou com a mão levemente para Henuan, dizendo: Sua Alteza vai estar bem. Agora, se você me der licença... Adeus, Dr. Lian. Depois de assistir à saída de Dr. Lian, Henuan voltou para o quarto e se sentou ao lado de Zeng. Com perplexidade, ele perguntou: Por que devemos deixar a capital? Diante da dúvida de Hengyan, Shenzhen respondeu francamente: Com tantas coisas acontecendo na capital recentemente, acho que sair da cidade será uma boa maneira de ficarmos longe de problemas. Além disso, Zeng fez uma pausa com um suspense. Com certeza ele despertou a curiosidade de Hengyan. Além do que, Zeng olhou para Hengyan por um longo tempo, franzindo os lábios em silêncio. Uma sugestão de sorriso provocador estava em seus olhos escuros como breu. No entanto, Hengyan não entrou no jogo. Depois de refletir um pouco, ele disse: Deixe-me adivinhar, você encontrou a mansão de Lian, na qual Lian Li Qing morava, certo? De acordo com a informação de Fang Yuan-Yin, Lian Li Qing guardou todas as suas anotações sobre as habilidades médicas na mansão Lian. Se Hengyan quisesse adquirir os conhecimentos médicos de Lian, ele teria que encontrar essas notas. Zeng havia enviado algumas pessoas para procurar aquela mansão assim que soube desta informação. Hengyan acreditava que Zeng havia encontrado a mansão, razão pela qual este último queria tirá-lo da capital, em busca do legado de Lian Li Qing. Ponderando um pouco, Hengyan continuou: Além disso,
A mansão Lian fica no sul. Ele olhou para Zeng sorrindo, seu rosto exultante. Vossa Alteza, estou certo? Zeng acenou com a cabeça em reconhecimento, dizendo em um tom orgulhoso: Você está certo. Você sempre sabe de tudo. Ele tinha a expressão de meu amor é brilhante no rosto. Em vez de brincar com Zeng, Heng Yan insistiu. Está prestes a acontecer algo na capital? Que tipo de turbulência seria suficiente para fazer Zeng deixar a cidade? Zeng sussurrou no ouvido de Heng Yan, e este foi iluminado imediatamente. Como você descobriu isso? Heng Yan ainda tinha perguntas a fazer. Meu pai é um homem com um forte senso de ritual. Para algo importante, ele sempre precisa de um ritual e algumas testemunhas, respondeu Zeng. Ao ouvir isso, Heng Yan caiu em contemplação. Realizar algo com todos os membros reais e oficiais do governo como suas testemunhas realmente parecia um ritual. Ao pensar nisso, Heng Yan não pôde deixar de mostrar a Zeng o polegar para cima. Você é realmente inteligente, Sua Alteza. Zeng aceitou o elogio com calma. Acho que sim. E então ele levantou outro tópico. Você deve se disfarçar de Dr. Lian e fazer uma visita à mansão do ministro da Receita amanhã. Você quer que as pessoas pensem que é o Dr. Lian que curou o veneno de Yiyan de Lian? Heng Yan relatou seus pensamentos em um instante. Sim, eu quero. Zeng explicou. Quando meu pai foi atacado, Yiyan recebeu uma flecha, mas meu pai também teve um arranhão no braço. Já que a flecha que atirou em Yiyan era venenosa, também era aquela que arranhou o braço de meu pai. Ele não mostrou sintomas até agora porque leva tempo para a toxina chegar ao coração da pele de seu braço. Neste ponto, se você curar Yiyan, antes de Zeng terminar de falar, Heng Yan já sabia sua intenção. Heng Yan havia aberto a clínica Xuansu com duas finalidades. Primeiro, se associar aos dignatários da capital. Segundo, expulsar as pessoas sensíveis às palavras Xuansu. Ganhar a confiança do imperador certamente se encaixava em sua agenda. Esse também era o motivo por que Zeng teria enviado Yiyan e Qin Shen ao Fangyuan Inn para procurar o antídoto. No que diz respeito ao público, as pessoas iam à clínica Xuansu ou ao Fangyuan Inn para buscar ajuda médica de Dr. Lian. Quando Zeng fez Yiyan ir ao Fangyuan Inn para a cura, ele estava dando a Yiyan uma dica de que queria unir forças com ele. Entretanto, ele também fez o Dr. Lian parecer mais lendário. Desintoxicar o veneno mais mortal do mundo certamente traria fama e honra ao Dr. Lian. Como mencionado acima, esta mudança também ajudaria Dr. Lian a ganhar a confiança do imperador. Heng Yan estava impressionado porque Zeng havia alcançado 3 objetivos com um movimento. Ele tinha que admitir que se Zeng não tivesse dado nenhuma dica hoje, ele precisaria de muito tempo para descobrir. Zeng parecia não saber de nada, porque foi mantido na cama por causa de sua doença por anos e não tinha uma família materna poderosa para ajudá-lo. Mas isso era verdade? Zeng, embora raramente saísse de sua mansão, havia reunido todas as informações de que precisava na pousada Fangyuan Inn. Ele era inteligente, observador e engenhoso. Ele era capaz de extrair informações importantes rapidamente, integrando as informações ao seu redor. Tome esta caça imperial como exemplo. Baseado no que sabia do imperador e algumas mudanças sutis nas forças na capital, ele percebeu que em breve haveria uma violenta tempestade na capital. Ou talvez ele já tivesse percebido isso antes, por isso teria fingido um problema de saúde crítico imediatamente após o festival de meio-outono. Com a ajuda do Dr. Lian, ele inventou uma desculpa perfeita para sair da cidade e assim ficar longe da tempestade que se aproxima. Ele também aproveitou seu estado crítico para se livrar do espia, que estava à espreita em sua casa por mais de uma década, sem causar suspeitas de terceiros. Zeng sempre dizia que Heng Yan era inteligente, mas no que diz respeito a Heng Yan, a pessoa mais inteligente era o próprio Zeng. Ele era previsível, calculista, meticuloso e nunca julgava mal. Este homem era indubitavelmente perigoso. Para se dar bem com ele, é necessário ficar em guarda o tempo todo, com medo de cair na armadilha dele por acidente e nunca mais sair dela. Só por causa disso, sua sinceridade era mais preciosa. Felizmente, Heng Yan tratou Zeng de sinceridade desde o início, em troca de este tratá-lo da mesma maneira. Ele teve sorte. Se ele tivesse optado por se posicionar contra Zeng, ele não teria chance de vencer, apesar de sua visão e conhecimento de sua vida passada.
Heng Yan foi até a mansão do ministro da Receita de acordo com o plano. Como todos sabem, durante a caça imperial deste ano, o filho do ministro da Receita foi atingido por uma flecha venenosa ao salvar o imperador. Era um veneno de nacionalidade Lian, que causaria a morte ao atingir o coração humano. O que é pior, não havia cura para esse tipo de veneno. No dia em que Child Bai voltou do campo de caça Rosewood, ele foi para Fang Yuan Inn procurar o Dr. Lian. Disse que o Dr. Lian salvou sua vida apenas perfurando algumas agulhas em seu corpo. A notícia se espalhou por toda a capital em 2 dias, tornando o Dr. Lian mais famoso na capital como um médico milagroso. Hoje, o Dr. Lian foi à mansão do ministro da Receita. Isso significa que ele desenvolveu um antídoto para o veneno zero. No momento em que ele entrou na mansão do ministro da Receita, todos começaram a esperar por isso. Heng Yan entrou na mansão às 9 da manhã e não saiu até 1 da tarde. Ele ficou na mansão por 4 horas. Como Heng Yan usava máscara o tempo todo, as pessoas que observavam do lado de fora não conseguiam ler sua cara. Portanto, eles não eram capazes de adivinhar o que aconteceu na mansão do ministro. Mais tarde naquele dia, no entanto, alguém conseguiu a informação de um servidor da mansão do ministro da Receita. Child Bai foi completamente desintoxicado do veneno. Pouco tempo depois de Heng Yan deixar a mansão do ministro, o ministro da Receita, Bai, foi chamado ao palácio. Ninguém sabia do que se tratava a conversa entre o imperador Ming e o oficial Bai. De qualquer forma, quando Bai saiu, um grupo de pessoas também partiu do Palácio Imperial para a pousada Fang Yuan. Heng Yuan parecia ter previsto isso. Depois de deixar a mansão do ministro da Receita, ele não voltou para a mansão Ping He ou foi para a clínica Suan Su. Em vez disso, ele foi direto para a pousada Fang Yuan Inn, esperando pelas pessoas do Palácio Imperial. No momento, no saguão de Fang Yuan Inn, o eunuco Li, um subordinado de confiança do imperador, estava sentado em uma poltrona, enquanto Jiuque estava ao lado para entretê-lo respeitosamente. Como favorito do imperador Ming, o eunuco Li sempre foi arrogante com os outros. Exceto o imperador, ninguém ousou ofendê-lo, inclusive a imperatriz. Mas hoje, ele estava sorrindo para Jiuque o tempo todo, não mostrando nenhum sinal de sua arrogância usual. Com um gole de chá, o eunuco Li estreitou os olhos para olhar para Jiuque dizendo em voz alta: "O Dr. Lian está aqui." Jiuque moveu os quadris enquanto respondia em um tom humilde: "Sim, ele está. Vou chamar o Dr. Lian agora." Com isso, ela se virou para o servo de pé ao lado dela. "Vá chamar o Dr. Lian. Diga a ele que o eunuco Li do Palácio Imperial está aqui." O servo anotou o pedido e saiu. Cerca de 10 minutos depois, ele trouxe um homem vestido com uma túnica preta. Enquanto bebia o chá, o eunuco Li espiou o homem, que desquiu com o servo. O homem estava ereto como uma árvore de cachimbo, elegante e desenfreado. Com uma máscara prateada cobrindo metade de seu rosto, as pessoas não podiam ver suas feições com clareza. Um leve sorriso estava em seus lábios finos, como se a brisa da primavera pudesse fazer as pessoas se sentirem revigoradas. Este era o discípulo de Lian Li Qing, o conhecido médico milagreiro da capital, Dr. Lian. Quando o Dr. Lian se aproximou, o eunuco Li se levantou e disse sorrindo: "Dr. Lian, prazer em conhecê-lo." O Dr. Lian acenou levemente para o eunuco Li, nem humilde, nem agressivo, sem nenhum indício de lisonja no rosto. Por mais arrogante que o eunuco Li fosse, ele não se sentiu ofendido de forma alguma. Com o sorriso remanescente, ele continuou: "Dr. Lian, você poderia fazer uma visita ao Palácio Imperial? Gostaríamos que você fizesse um check-up na consorte Dowager." Com tantos médicos no Palácio Imperial, causaria muitas conjecturas e especulações se outros soubessem que o imperador Ming havia pedido ao Dr. Lian uma consulta médica. Por isso, o eunuco Li usou a consorte Dowager como uma camuflagem. "E se eu me recusar a ir?" O Dr. Lian caminhou para uma cadeira ao lado e se sentou. Pegou o chá servido pelo servo e soprou suavemente na superfície. Era difícil distinguir qualquer emoção em seu tom. "Como ousa isso? Você tem que ir gostando ou não." Os guardas, que vieram com o eunuco Li, sacaram suas espadas imediatamente, e a luz refletida pelas lâminas das espadas brilhou diante dos olhos de Dr. Lian.
Com um olhar mais penetrante, o Dr. Lian colocou a xícara de chá na mesa. Ele não parecia ter usado muita força, mas a tampa voou assim que o fundo da xícara tocou a mesa. Droga! A tampa bateu contra a lâmina da espada, que se partiu em pedaços enquanto a tampa permaneceu intacta. O Dr. Lian manteve sua postura ereta na cadeira, como se nada tivesse acontecido. Os guardas foram alertados e cercaram o Dr. Lian em um instante, com seus rostos ferozes. O Dr. Lian não se intimidou em nada. Com uma risada, ele disse em tons arrogantes: "Eunuco Li, isso é assim que você pede ajuda?" O Eunuco Li lançou um olhar carrancudo e repreendeu seus guardas imediatamente. "O que vocês pensam que estão fazendo? Vocês estão loucos? Abaixem suas espadas. Se tocarem um fio de cabelo de Dr. Lian, eu vou considerá-los responsáveis." Ao ouvir isso, todos os guardas guardaram as espadas e voltaram às suas posições. O Eunuco Li começou a sorrir novamente, dizendo: "Dr. Lian, por favor, não deixe que nenhum deles chegue até você." Ele continuou descaradamente: "A consorte do Wager está sofrendo de enxaqueca há muito tempo. Nenhum médico imperial pôde curá-la até agora. Sua Majestade sabe que você é um excelente médico, então ele espera que você dê uma mão. É comovente que Sua Majestade se preocupe tanto com a consorte do Wager. Dr. Lian, por favor, não a rejeite." Quando o Eunuco Li mencionou o imperador, seu tom parecia ser respeitoso, mas suas palavras continham uma ameaça implícita. Além disso, trabalhar para a família real era uma honra suprema, então ele acreditava que o Dr. Lian seria tentado. O Eunuco Li tentou ler o rosto de Dr. Lian ao falar. Infelizmente, com aquela máscara prateada cobrindo o rosto de Dr. Lian, ele não conseguia ver sua expressão. O Dr. Lian não respondeu ao pedido do Eunuco Li imediatamente. Ele bateu suavemente no braço da poltrona com os dedos, como se estivesse pensando. Estava quieto no saguão, todos esperando sua resposta. O Eunuco Li foi bastante paciente. Em vez de apressar o Dr. Lian, ele apenas esperava com seus olhos ligeiramente cerrados, tornando difícil para as pessoas descobrirem o que estava em sua mente. Bem, depois de um longo tempo, o Dr. Lian finalmente quebrou o silêncio. "Ainda tenho alguns pacientes esperando por mim. Posso ir ao Palácio Imperial com você depois de terminar de tratá-los. Se você não estiver bem com isso, vamos supor que nunca tenha vindo até mim hoje." Ele não parecia estar entusiasmado com a chance de encontrar o imperador no palácio. Embora essa resposta não fosse boa o suficiente para o eunuco, ninguém sabia do que se tratava a conversa entre o imperador Ming e o oficial Bai. De qualquer forma, quando Bai saiu, um grupo de pessoas também partiu do Palácio Imperial para a pousada Fang Yuan. Heng Yuan parecia ter previsto isso. Depois de deixar a mansão do ministro da Receita, ele não voltou para a mansão Ping He ou foi para a clínica Suan Su. Em vez disso, ele foi direto para a pousada Fang Yuan Inn, esperando pelas pessoas do Palácio Imperial. No momento, no saguão de Fang Yuan Inn, o Eunuco Li, um subordinado de confiança do imperador, estava sentado em uma poltrona, enquanto Jiuqi estava ao lado para entretê-lo respeitosamente. Como favorito do imperador Ming, o Eunuco Li sempre foi arrogante com os outros. Exceto o imperador, ninguém ousou ofendê-lo, inclusive a imperatriz. Mas hoje, ele estava sorrindo para Jiuqi o tempo todo, não mostrando nenhum sinal de sua arrogância usual. Com um gole de chá, o Eunuco Li estreitou os olhos para olhar para Jiuqi, dizendo em voz alta: "O Dr. Lian está aqui." Jiuqi moveu os quadris enquanto respondia em um tom humilde: "Sim, ele está. Vou chamar o Dr. Lian agora." Com isso, ela se virou para o servo de pé ao lado dela. "Vá chamar o Dr. Lian. Diga a ele que o Eunuco Li do Palácio Imperial está aqui." O servo anotou o pedido e saiu. Cerca de 10 minutos depois, ele trouxe um homem vestido com uma túnica preta. Enquanto bebia o chá, o Eunuco Li espiou o homem, que desquiu com o servo. O homem estava ereto como uma árvore de cachimbo, elegante e desenfreado. Com uma máscara prateada cobrindo metade de seu rosto, as pessoas não podiam ver suas feições com clareza. Um leve sorriso estava em seus lábios finos, como se a brisa da primavera pudesse fazer as pessoas se sentirem revigoradas. Este era o discípulo de Lian Li Qing, o conhecido médico milagreiro da capital, Dr. Lian. Quando o Dr. Lian se aproximou, o Eunuco Li se levantou e disse sorrindo: "Dr. Lian, prazer em conhecê-lo."
O Dr. Lian acenou levemente para o eunuco Li, nem humilde, nem agressivo, sem nenhum indício de lisonja no rosto. Por mais arrogante que o eunuco Li fosse, ele não se sentiu ofendido de forma alguma. Com o sorriso remanescente, ele continuou: Dr. Lian, você poderia fazer uma visita ao Palácio Imperial. Gostaríamos que você fizesse um check-up na consorte Dowager. Com tantos médicos no Palácio Imperial, causaria muitas conjecturas e especulações se outros soubessem que o Imperador Ming havia pedido ao Dr. Lian uma consulta médica. Por isso, o eunuco Li usou a consorte Dowager como uma camuflagem. E se eu me recusar a ir? O Dr. Lian caminhou para uma cadeira ao lado e se sentou. Pegou o chá servido pelo servo e soprou suavemente na superfície. Era difícil distinguir qualquer emoção em seu tom. Como ousa isso? Você tem que ir gostando ou não. Os guardas, que vieram com o eunuco Li, sacaram suas espadas imediatamente, e a luz refletida pelas lâminas das espadas brilhou diante dos olhos de Dr. Lian. Com um olhar mais penetrante, o Dr. Lian colocou a xícara de chá na mesa. Ele não parecia ter usado muita força, mas a tampa voou assim que o fundo da xícara tocou a mesa. Droga! A tampa bateu contra a lâmina da espada, que se partiu em pedaços enquanto a tampa permaneceu intacta. O Dr. Lian manteve sua postura ereta na cadeira, como se nada tivesse acontecido. Os guardas foram alertados e cercaram o Dr. Lian em um instante, com seus rostos ferozes. O Dr. Lian não se intimidou em nada. Com uma risada, ele disse em tons arrogantes: Eunuco Li, isso é assim que você pede ajuda? O eunuco Li lançou um olhar carrancudo e repreendeu seus guardas imediatamente. O que vocês pensam que estão fazendo? Vocês estão loucos? Abaixem suas espadas. Se tocarem um fio de cabelo de Dr. Lian, eu vou considerá-los responsáveis. Ao ouvir isso, todos os guardas guardaram as espadas e voltaram às suas posições. O eunuco Li começou a sorrir novamente, dizendo: Dr. Lian, por favor, não deixe que nenhum deles chegue até você. Ele continuou descaradamente. A consorte Dowager está sofrendo de enxaqueca há muito tempo. Nenhum médico imperial pôde curá-la até agora. Sua Majestade sabe que você é um excelente médico, então ele espera que você dê uma mão. É comovente que Sua Majestade se preocupe tanto com a consorte Dowager. Dr. Lian, por favor, não a rejeite. Quando o eunuco Li mencionou o imperador, seu tom parecia ser respeitoso, mas suas palavras continham uma ameaça implícita. Além o eunuco Li conduziu o Dr. Lian pelos edifícios do Palácio Imperial e finalmente parou no Palácio Nianxi, onde a consorte viúva vivia. Um criado foi relatar a chegada do Dr. Lian, que foi então convocado ao Palácio Nianxi. Com a fumaça do aroma ondulando no quarto, uma fragrância de gardênia refrescou o espírito das pessoas. A consorte viúva estava deitada na cama atrás do mosquiteiro, o que os isolava da cena lá dentro. Nesse momento, o imperador Ming chegou e todos os servos se ajoelharam para cumprimentá-lo. Quando o Dr. Lian estava prestes a fazer uma reverência, o imperador Ming lançou um olhar para o eunuco Li, que imediatamente entendeu seu subtexto e apoiou o Dr. Lian. Dr. Lian, vamos pular a formalidade. Vá em frente e verifique as condições de minha mãe. Ela tem se sentido constantemente cansada recentemente, disse o imperador Ming. Um servo puxou uma cadeira e a colocou ao lado da cama. A consorte viúva estendeu a mão por trás do mosquiteiro e um lenço de seda cobriu seu pulso. Dr. Lian, por favor. A voz da consorte viúva soou atrás, seguida por tosses. Sentado na cadeira, o Dr. Lian colocou seus dedos finos no lenço, sentindo o pulso. Enquanto todos no Palácio Nianxi prendiam a respiração para o diagnóstico do Dr. Lian, o imperador Ming olhou para a máscara do médico com um brilho nos olhos. Em pouco tempo, o Dr. Lian retirou a mão e um servo trouxe uma xícara de chá para ele. Talvez porque o servo estava nervoso ou algo assim, ele tropeçou e caiu, atendo acidentalmente no rosto do Dr. Lian com a mão. A máscara caiu, revelando a cicatriz assustadora por baixo, e o chá foi espirrado bem no rosto do médico. O servo culpado foi silenciosamente arrastado para longe, e o eunuco Li se desculpou com o Dr. Lian em voz baixa antes de perguntar sobre a condição da consorte viúva.
O Dr. Lian respondeu sem rodeios, nem humilde, nem agressivo. Essa pessoa não é a consorte viúva. Vossa Majestade, se você fez isso para me testar, acredito que passei. Assim que o Dr. Lian terminou de falar, uma velha senhora vestida de roupa de serva saiu da cama. Era a serva pessoal da consorte viúva, não a própria consorte viúva. Dizia-se que as habilidades médicas introduzidas no livro médico de Lian Li Qing haviam alcançado um nível lendário e supremo, o que permitia ao médico descobrir a identidade do paciente baseado no pulso. Visto que o Dr. Lian aqui era discípulo de Lian Li Qing, ele deve ter adquirido esse tipo de habilidade. O incidente da queda do servo e do chá espirrado agora há pouco foi arranjado pelo imperador Ming com a intenção de testar o Dr. Lian. O primeiro era verificar a identidade do Dr. Lian, revelando seu rosto sob a máscara. O último, para testar se as habilidades médicas do Dr. Lian eram tão lendárias quanto o boato. Obviamente, o Dr. Lian havia passado em ambos os testes. Com um brilho nos olhos, o imperador Ming disse: Dr. Lian, você faz jus à sua reputação lendária. Devo dizer que estou impressionado. Obrigado, Sua Majestade. O imperador dispensou todos os servos ao redor, para que ele e o Dr. Lian fossem deixados sozinhos na sala antes de ir direto ao ponto. Você pôde curar Child Bai do veneno de Lian? Em vez de andar em círculos com o imperador Ming, o Dr. Lian perguntou diretamente: O que você realmente quer saber é se foi envenenado. Estou certo, Sua Majestade? Você está certo. Essa pergunta o incomodava desde que voltou do campo de caça Rosewood. Ele acreditava que a flecha que o arranhou estava embebida com veneno zero. Por isso, ele estava prestando muita atenção na condição de Ian. Assim que soube que Ian havia sido curado, ele imediatamente convocou o Dr. Lian ao Palácio Imperial. O que acha, doutor? O Dr. Lian fixou seu olhar no rosto do imperador para observar por um tempo antes de dizer lentamente: A toxina entrou em suas veias. Você sentiu algo incomum recentemente, como dificuldade para se levantar de manhã, dificuldade para respirar ao tentar dormir, ou talvez uma erupção na pele? A pergunta do Dr. Lian assustou o imperador Ming, porque ele tinha todos os sintomas que o médico acabou de mencionar. Por isso, ele perguntou ansiosamente: Dr. Lian, há como curar esse veneno? Quaisquer materiais medicinais que você precise, posso pedir ao Hospital Imperial para prepará-los, imediatamente. Não há necessidade de mais nada. Se você confiar em mim, posso desintoxicar seu corpo agora mesmo, disse o Dr. Lian. O imperador Ming hesitou por longo tempo antes de se decidir. Por favor, vá em frente, Dr. Lian. Permanecendo calmo, o Dr. Lian disse ao imperador que se sentasse na poltrona e tirou algumas agulhas de prata de seu kit médico. Após alguns percursos, o imperador Ming sentiu como se toda a dor que havia sofrido nos últimos dias desaparecesse imediatamente, como se a lua brilhante tivesse acabado de sair de trás das nuvens grossas. E então, o Dr. Lian fez um pequeno corte no quarto dedo do imperador Ming, antes de colocar uma tigela de hiato abaixo da abertura. O sangue escuro do dedo do imperador Ming jorrou e algumas gotas espirraram na mesa, o que causou um pequeno buraco de corrosão na superfície, com um chiado. Graças a Deus! Exclamou o imperador Ming secretamente. Felizmente, ele conseguiu que o Dr. Lian o ajudasse a tempo. Caso contrário, quando o veneno zero atingisse seu coração, mesmo Lian Li Qing não seria capaz de salvá-lo. Depois de cerca de 10 minutos, o sangue do dedo do imperador Ming começou a mudar de preto para vermelho e finalmente voltou à cor normal. O Dr. Lian pegou um frasco de óleo medicinal branco e aplicou no dedo do imperador com suavidade. A ferida cicatrizou num instante, sem deixar cicatriz. Tendo terminado tudo isso, o Dr. Lian se levantou e fez uma reverência, dizendo: Vossa Majestade, seu corpo está limpo, não restou nenhum veneno. O imperador Ming aplaudiu com um sorriso ao dizer: Você é realmente um médico que faz milagres. Gostaria de ficar no Palácio Imperial? O Hospital Imperial precisa de talentos como você. Como um civil comum, acostumei-me a uma vida desenfreada. Espero que você possa entender, Sua Majestade. O imperador Ming lançou um olhar significativo ao médico, antes de dizer com sorriso: Tenho que dizer que estou impressionado. Com um olhar sério,
o imperador Ming disse ao Dr. Lian: "Você está me rejeitando, Dr. Lian?" "Não quero ofender Sua Majestade." O Dr. Lian deu um passo para trás e fez uma reverência novamente, dizendo: "É que os civis fora do Palácio Imperial precisam mais de mim." "Bem, você tem um grande coração carinhoso", disse o imperador, que não pareceu ofendido e mencionou outra coisa. "Ouvi dizer que você fez uma visita à mansão Pinhai. Como está meu filho?" Após ponderar um pouco, o Dr. Lian respondeu: "Sua Alteza está em um estado delicado. Eu posso curá-lo, mas..." "Mas o quê?" O Dr. Lian continuou: "O clima na capital é muito seco, o que não é bom para sua saúde. Para uma recuperação total, o mestre Pinhai deve se mudar para o sul com temperatura amena e ar fresco. Estou planejando ir com o mestre Pinhai para ficar de olho nele até que ele esteja em plena recuperação." Quando ele falou sobre o mestre Pinhai, não havia muita emoção em seu tom, como se o mestre Pinhai fosse apenas um paciente comum para ele. O imperador Ming lançou o médico um olhar significativo antes de dizer com um sorriso: "Obrigado, Dr. Lian. Realmente agradeço sua boa vontade em ajudar mestre Pinhai." Isso significa que o imperador não impediria mestre Pinhai de sair da cidade. O Dr. Lian permaneceu calmo e disse que estava apenas fazendo seu trabalho. 2 dias depois, o imperador Ming emitiu um edito imperial para nomear Cherzeng mestre feudo, com as terras das 3 províncias do sudoeste. Mestre Pinhai tinha de partir para o sudoeste dentro de 15 dias. Junto com o edito imperial de mestre e feudo, o imperador emitiu 2 editos imperiais de concessão de casamento. O Edito Imperial de Mestre Feudo do Sudoeste do Imperador Ming chocou a todos na capital. O fundador da dinastia Shu costumava ser um vassalo, então ele estava bem ciente do risco potencial do sistema de estabelecimento. Portanto, ele aboliu o sistema após estabelecer o Grande Shu. Todos ficaram surpresos com o fato do Imperador Ming ter habilitado essa prática novamente e designado um príncipe à beira da morte nisso. No entanto, depois de sair do choque, os funcionários do governo descobriram por que o imperador havia feito isso. Ele não estava planejando adotar o sistema de feudo novamente. Em vez disso, ele estava apenas usando o sistema como um disfarce para tirar Sheng Zeng da cidade e marginalizá-lo do centro das lutas por poder político. Do contrário, por que ele não designou o mestre Yongshang, que era mais velho que o mestre do sudoeste, do que Sheng Zeng como feudo? A mente de um imperador sempre foi difícil de ler. Ninguém tinha certeza absoluta do que o imperador Ming estava realmente tramando, mas não havia dúvida de que Sheng Zeng teria de partir para o sudoeste em meio mês. Isso foi só o começo. No dia seguinte, o imperador Ming emitiu outros 2 decretos imperiais. A primeira era para conceder o casamento da filha do primeiro-ministro, Li Wenjun, com o príncipe herdeiro, Sheng Hang. E a segunda era para conceder a princesa Xilan como consorte assistente de Sheng Zeng e ordenar que ela se juntasse a Sheng Zeng na viagem para o sudoeste. Nota do tradutor. Mas que diabos, o imperador só faz merda. Mas ok, só relaxem e assistam o show. Esses 2 éditos imperiais chocaram os funcionários do governo mais uma vez, enquanto aumentavam a distância entre as casas do primeiro-ministro e do mestre Ping-he. Inúmeros convidados foram à mansão do primeiro-ministro para parabenizar Li Ji pelo casamento de sua filha, enquanto ninguém fazia uma visita à mansão Ping-he, o que fazia sentido, já que um príncipe exilado pelo imperador não merecia nenhuma lisonja. Li Ji entreteve os convidados com hospitalidade, mantendo toda a amargura para si mesmo. Ele queria que sua filha se casasse com o mestre Dongzeng, Chengdu, mas nunca esperou que o imperador concedesse pessoalmente que sua filha fosse consorte do príncipe herdeiro. Depois de ouvir o conteúdo do Edito Imperial, Wen Jun destruiu inúmeros móveis antigos e ficou gritando que queria se casar com Sheng Zeng. Quanto a Li Ji, ele estava mais preocupado com os rancores da família materna do mestre Dongzeng contra ele. Embora Li Ji também tivesse sido pego de surpresa pelo casamento concedido, a família materna do mestre Dongzeng certamente não acreditaria nele. Eles pensariam que Li Ji havia abordado ambas as partes para o casamento de sua filha, e o imperador só concedeu o casamento porque convenceu o príncipe herdeiro a se casar com sua filha. Li Ji foi colocado em uma posição incômoda, mas não pôde contar a ninguém. Claro, nada disso dizia respeito à mansão Ping-he. Desde o momento em que a ordem foi anunciada, toda a mansão Ping-he estava ocupada. Eles tinham que empacotar todas as coisas em meio mês para partir antes do prazo, conforme solicitado.
Mesmo o édito imperial que fez a princesa Xilan sua consorte assistente não chamou muita atenção nesta casa. Ter uma consorte assistente nem mesmo exigia um casamento. Tudo o que Shang Zeng fez foi escolher um dia auspicioso para enviar um sedã para transportar a princesa de sua casa até a mansão. A família da princesa certamente não gostou de um arranjo tão casual, mas Shang Zeng recusou o casamento com a desculpa de que estava ocupado. Além disso, a princesa Xilan estava tão ansiosa para se casar com Shang que não perdeu um segundo para entrar na mansão Ping He no dia auspicioso. Nota do tradutor. Tenho é dó, vai com tudo, colega, você será muito feliz. No momento, todos na mansão Ping He estavam pensando em seu futuro. Alguns queriam ficar na capital e outros queriam seguir Shang Zeng para o sudoeste. Eles estavam empregando todos os meios para atingir seus objetivos. Por causa da doença de Shang Zeng, ele não tinha muitas concubinas. Para ser mais preciso, ele tinha 3 concubinas antes de se casar com Eng Yuan. Com as assassinadas de Ao Pinting, Gao Wun, conhecida como Senhora Wun, e Ning Jiwei, conhecida como Senhora Wei, eram as únicas 2 concubinas restantes de Shang Zeng. Shang Zeng planejava deixar essas 2 mulheres na capital ao invés de levá-las com ele. Shang Zeng e Eng Yuan escolheram a dedo a equipe para o sudoeste com eles, para garantir que alguns espiões que espreitavam na mansão não fossem incluídos. De qualquer forma, seria uma longa viagem da capital para o sudoeste, então quem saberia o que aconteceria na rota? Eng Yuan achava que havia deixado tudo em ordem, mas 2 pessoas vieram até ele e fizeram cena no dia anterior à partida. Eram as 2 concubinas de Shang Zeng, Senhora Wun e Senhora Wei. Com medo dos meios duros de Eng Yuan, Senhora Wun não fazia barulho na mansão por um bom tempo. Além disso, com a condição terminal de Shang Zeng, ela achava que não havia nada por que se competir. No entanto, as coisas mudaram agora. O Dr. Lian disse que poderia curar Shang Zeng, e Shang Zeng estava prestes a mudar-se para o sudoeste. Ela tinha que lutar por si mesma se não quisesse ser uma viúva grava pelo resto da sua vida. Senhora Wun acreditava que Shang Zeng nunca tinha dormido com ela no passado por causa do seu estado de saúde. Assim que estivesse em plena recuperação, ela teria sua chance. Contanto que pudesse dar à luz a um milho de 2 filhos com Shang Zeng, seu status na família certamente aumentaria. Quanto à senhora Wei, nunca pareceu ser competitiva na casa, mas estava bastante determinada a seguir Shang Zeng para o sudoeste desta vez. Eles atormentaram Shang Zeng e Eng Yuan por um bom tempo, o que deu uma dor de cabeça a Eng Yuan. Ele não teve outra alternativa senão deixá-las entrarem na jornada. A princesa Xilan estaria lá de qualquer forma. Essas 3 mulheres poderiam se dar ao trabalho de lutar umas contra as outras se quisessem. Ele não tinha interesse em se envolver com negócios de algumas mulheres. Senhora Wun e Senhora Wei partiram depois de receberem o que queriam. Finalmente, recuperando seu momento de silêncio, Eng Yuan tomou um gole de água e deu um longo suspiro. Nas últimas 2 semanas, ele esteve loucamente ocupado cuidando de tudo na casa. Quanto ao verdadeiro dono desta casa, Shang Zeng, ficava na cama todos os dias com sua doença como desculpa, desfrutando de uma vida confortável. Sabendo que Eng Yuan vinha trabalhando muito ultimamente, Shang Zeng se aproximou e esfregou seus ombros por trás, dizendo: "Você deve estar exausto, meu caro consorte. Use um pouco mais de força." Finalmente, tendo um tempo para conversar com Shang Zeng, Eng Yuan continuou enquanto desfrutava do serviço de Zeng com os olhos fechados. "Como você sabia que o imperador faria você deixar a capital?" Toda a ideia de mudar-se para o sul para se recuperar foi levantada por Shang Zeng mesmo. Naquela época, Eng Yuan achava que Shang Zeng estava apenas tentando ficar longe da turbulência na capital. De onde estavam no momento, Shang Zeng previu que o imperador Ming o faria deixar a capital de qualquer jeito. Portanto, ele usou o Dr. Lian para criar uma oportunidade para o imperador Ming tirar vantagem, e ele teve que sair de um jeito decente. Shang Zeng respondeu francamente: "Você se lembra que eu disse que uma violenta tempestade estava chegando à cidade? Meu pai não confia em mim, com medo de que eu tente fazer alguma coisa durante o caos. Em vez de ficar de costas para mim todo o tempo, ele pode muito bem me exilar para o sudoeste." Ao ouvir isso, Eng Yuan voltou a seus sensos. De fato, o imperador Ming mataria qualquer chance a favor de Shang Zeng. Bem, ele não tinha problemas com o exílio, mas por que o diabos o imperador empurraria a princesa chata para eles? Eng Yuan ficou sem palavras. Shang Zeng carregou Eng Yuan nos braços de repente enquanto dizia: "Vamos para a cama, não temos que resolver todos os problemas agora. De qualquer forma, estaremos bem além do alcance do imperador no futuro, e teremos muitas chances de usar nossos talentos." Shang Zeng jogou Eng Yuan na cama antes de subir para selar seus lábios com um beijo entusiasmado.
No entanto, já que Ying Yuan estava desgastado ultimamente, ele não seguiu em frente.